Olá, amigos, povo querido de Xinguara, região, obrigado por receber-nos. É um privilégio dividir a palavra com você, amada juventude. Deus continue a abençoá-los. Desejo orar com você. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos compartilhando a sua palavra. Nos dê do seu Santo Espírito na interpretação da mesma e poder para vivê-la, para praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Bem, amigos, o tema de hoje é sobre o reavivamento e a reforma. A irmã White, no Mensagem de Colhida, volume 1, na página 121, ela menciona que esta é a maior de todas as nossas necessidades. Ela chega a dizer que é urgente essa necessidade e buscar deve ser a nossa principal preocupação. Fiz uma visita pastoral a um casal amigo e em um dado momento da visita eu pedi água e veio então um jarro. Trouxeram um jarro e eu tentei por várias vezes colocar água em meu copo e não saía nada. E sorrindo o meu amigo disse: olha, se você não desobstruir a passagem do ar, se você não tirar o seu dedo do orifício que passa o ar, nunca sairá água deste jarro. Interessante que aí eu fui perceber que havia de fato um pequeno orifício ali, naquele jarro, e eu estava bloqueando a passagem. E foi só o momento de desobstruir a passagem do ar, e então começou a fluir água do jarro. Com essa analogia, usando esse relato como ilustração, quero, nessa introdução, dizer que somos a principal dificuldade, o principal obstáculo para o reavivamento somos nós mesmos. Nós mais atrapalhamos do que facilitamos. Muitas vezes estamos, como no caso, obstruindo a passagem do ar, a passagem da água. Esta água em abundância, este Espírito Santo em abundância, que Deus quer dar para mim e para você. Estamos necessitados, é fremente a necessidade desta água que sacia a nossa sede espiritual, a sede da alma. Mas muitas vezes nós estamos dificultando o agir do Espírito Santo de Deus, dificultando que ele venha até nós e faça a sua obra, conclua a obra que ele começou. Não é verdade? Como tem sido a nossa vida? Você tem permitido a ação do Espírito Santo ou tem impedido? Você tem abafado a voz do Espírito Santo? Ou você tem afinado o seu ouvido e atento à voz, ao direcionamento do Espírito Santo em nossa vida? Você tem dado tempo, atenção? Como está a sua vida em relação à busca do Espírito Santo, a busca do reavivamento que só Ele pode dar, só Ele pode fazer? Quero convidá-los, amigos, a refletir na palavra de Deus, lendo Efésios capítulo 2 e tirando aqui algumas lições para a nossa vida. Abra a palavra de Deus. Chegou o momento de dividir o alimento do céu, o alimento da palavra de Deus, com a leitura de Efésios capítulo 2, primeiramente o verso 1 a 3, depois o verso 5, o verso 4 e o verso 10. Efésios 2, verso 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Vamos destacar nesse texto 3 condições que atrapalham o derramamento do Espírito Santo
e, consequentemente, o reavivamento. Primeiramente, o verso 1 coloca a primeira condição: estamos mortos. Estamos mortos. Já nascemos nesse mundo mortos, perdidos. E é isto que o pecado faz. Então, quanto mais nos entregamos aos atos de pecado, quanto mais nos entregamos à nossa carne, aos seus desejos, e sem freio, seguimos em frente na vida de pecados, estamos mortos. Mortos nos delitos, mortos no pecado. O verso 2 coloca a segunda condição do homem sem Deus, do homem carnal, do homem que não experimentou a vida do Espírito, que ainda não tem a vida de Cristo em si. E o verso 2, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Segunda condição, desobedientes. Somos desobedientes. Esta é mais uma condição. Filhos da desobediência. Somos desobedientes por natureza, inclinados à desobediência, inclinados à transgressão, inclinados à independência de Deus, inclinados a seguir o curso da nossa própria vontade, dos nossos próprios pensamentos. E 3, verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Filhos da ira. Primeiro, mortos. Segundo, filhos da desobediência. Terceiro, filhos da ira. O que esperar dessa situação, não é, irmãos? É o fim, é a morte eterna, é a destruição e enfrentar a ira de um Deus santo no juízo. Mas dizer para vocês que essa situação deste homem, essa situação terrível do homem carnal, do homem que tem prazer em pecar, do homem que desobedece, deste homem morto em seus delitos e pecados, esse homem que é comparado por Ezequiel, comparado como um esqueleto sem vida, como ossos secos, está em Ezequiel 37, e ele então ele teve uma visão e o Senhor mostrou para ele ossos secos, sequíssimos, sem vida, sem movimento. E o seguinte autor, quero fazer menção aqui do Francis Fox, comentando esta passagem de Ezequiel: a condição pecaminosa do homem é a falta de vida, a ausência de movimento com respeito a qualquer atitude dirigida a Deus. Então, em relação a Deus, o homem está sem movimento, o homem está sem vida. O homem pode trabalhar, o homem pode estudar, namorar, ter filhos, correr atrás do dinheiro, correr atrás das posses, de uma casa mais confortável, do carro melhor, o carro do ano. O homem pode estar correndo atrás de tudo isto nesta vida, mas ele pode estar morto, ele pode estar sem movimento e sem vida em relação a Deus e as coisas de Deus. Deus quer mudar isto, Deus quer mudar esta situação. Como ter prazer em Deus, como desfrutar da alegria do cristão, como ter prazer na vida com o Senhor Jesus. Olha o verso 5, Efésios 2:5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, está falando esse texto de reavivamento, ele está dizendo, Cristo tem vida para dar para você, pela graça de Cristo somos salvos, a situação pode mudar, então temos vida em Cristo, Ele coloca em nossa vida o Espírito Santo, e Ele sopra o seu poder, e então ganhamos vida. A nossa mente precisa ser decodificada, codificada, a nossa mente
precisamos de novos caminhos em nossos neurônios, novas pontes em nossos neurônios. Precisa haver uma interferência do Espírito de Deus dentro da nossa mente para ocasionar esta mudança para um culto racional, para uma adoração verdadeira no Espírito, dirigida pelo Espírito Santo, deixando a condição de carnais e agora passando por uma condição de espirituais, guiados agora não meramente pelo nosso próprio pensamento, desejos e vontades, não santificados, mas agora sendo guiados pela palavra de Deus, guiados pelo está escrito, pelo assim diz o Senhor, com Jesus que enfrentou Satanás, com a palavra de Deus está escrito. Deus tem a vida para nos dar, vida e abundância, disse ele. E o verso 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou. Então aqui está as duas colunas para isto acontecer, a graça e o amor, a misericórdia e o amor de Deus é que vai provocar esta mudança de homem carnal para o homem espiritual, andar no Espírito. E o verso 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. As boas obras vão aparecer. Se você está em Cristo, em comunhão com Cristo e tem vida em Cristo, então as boas obras vão aparecer, que Deus preparou você para elas. E deixo convosco uma citação maravilhosa do livro Eventos Finais, aqui na página 43. O coração humano não conhecerá felicidade enquanto não se submeter e ser moldado pelo Espírito de Deus. O ser humano não conhecerá felicidade se não experimentar ser moldado, preparado, renascido do Espírito Santo de Deus. Deseja ter amor, ter força e poder, amar, fazer a vontade de Deus, colocar Deus em primeiro lugar na família, no tempo, nos relacionamentos, primeiro lugar na igreja, buscar a comunhão dos santos, buscar mudanças na vida, no poder de Deus, ter um estilo de vida diferenciado, um comportamento diferenciado, lidar com as finanças de forma diferenciada, buscando sempre Deus em primeiro lugar, ser fiel primeiro Deus, no tempo, no corpo, nos relacionamentos, no trabalho, nos estudos. Eu quero orar com você. Que Deus te abençoe. Pai querido, toma em tuas mãos teu povo que está reunido e em comunhão na oração e na pregação. Muda nossa vida, Senhor, pelo poder, pela graça e misericórdia, e derrama em nós o Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.